Minha saudação a você que nos acompanha aqui no canal História e Cristianismo. Dando sequência a esse mês de abril especial, nós vamos hoje falar sobre um evento que muitos conhecem e que talvez não saibam o significado atrás do texto bíblico que nós vamos falar. Estou a falar sobre o Cantar do Galo. Vocês já ouviram ou já leram a passagem bíblica em que Jesus fala que antes que o galo cantasse, o Pedro iria negá-lo? Pois bem, de fato, um galo cantou em Jerusalém para referendar a traição do Pedro? É isso que nós vamos ver no programa de hoje. Muito provavelmente você já leu ou já ouviu falar do Cantar do Galo em relação à traição de Pedro. Esse episódio aconteceu quando Jesus foi preso no Getsêmani, foi levado à casa do sumo sacerdote da época, que era o Caifás. Pedro permaneceu do lado de fora e ali do lado de fora ele será identificado por algumas pessoas. Ele irá negar que conhece Jesus Cristo e o galo canta. Esse cantar do galo aparece nos 4 evangelhos, com a diferença de que Marcos fala que o galo cantou 2 vezes, enquanto os outros evangelistas falam de um cantar do galo. Mas uma ave de fato cantou para identificar a traição de Pedro? Um galo de fato cantou? Para isso, nós vamos ter que recorrer às fontes para poder jogar luzes sobre esse episódio que envolve aí um cantar do galo e a figura do Pedro. O primeiro que nós vamos aqui lembrar, a primeira fonte, é a tradição oral dos judeus, que foi aí escrita posteriormente, essa tradição oral passou a ser escrita aí entre o século I e o século II. Vamos ver o que essa tradição oral diz. Vamos ler para você entender. Diz o seguinte: eles não podem criar galos em Jerusalém, por causa das coisas santas. Nem os sacerdotes podem criá-los em qualquer lugar da terra de Israel, por causa das leis concernentes a alimentos puros. Essa lei, ela é o capítulo 2, né, de um documento chamado Baba Kama .77, aí da Mishnah, que é a tradição oral dos judeus. Veja bem que na época de Jesus não se podia criar galos em Jerusalém. Nem galos, nem outros animais, para não tornar a cidade santa de Israel impura, porque a cidade é muito pura, ela é sagrada. E as aves, elas emporcalham a cidade, tirando essa sacralidade da cidade. Então não era possível criar galos e nenhum tipo de ave, a galinha ou o galo, em Jerusalém. Muito menos no centro de Jerusalém, onde estava aí a casa do sumo sacerdote. Mas o que então? Porque os evangelhos colocam esse cantar do galo. Quem vai nos ajudar a entender um pouco isso é o evangelista Marcos, que no capítulo 13, versículo 35, escreve o seguinte: vigiai, portanto, porque não sabeis quando o Senhor da casa voltará. À tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou de manhã. Veja bem que o Marcos, que escreve para Romanos, está aqui fazendo referência às vigílias noturnas dos guardas romanos. Os guardas romanos dividiam a noite em 4 vigílias. A primeira vigília do pôr do sol até as 9 da noite, a segunda das 9 à meia-noite, a terceira da meia-noite às 3 da manhã e a quarta das 3 da manhã até 6 da manhã. Veja bem que o Marcos chama a terceira vigília de Cantar do Galo. Assim ela era conhecida, Cantar do Galo. Portanto, aqui já identificamos que o Cantar do Galo não é uma ave, ela está ligada a uma vigília. E justamente nessa hora da troca da guarda, ou da troca aí da corporação para assumir a outra vigília, se tocava as trombetas, tá? O evangelho não fala nem de cantar, fala de ressoar do galo. E a palavra latina que o Marcos vai usar, né, ele usa bastante latinismo no seu evangelho, é galinicium. Galinicium. Então aí ficou o cantar do galo. Portanto, o cantar do galo era o
tocar das trombetas. Mas por que o Marcos fala de duas e não de uma, como os outros evangelhos? Aqui nós temos algumas hipóteses. A primeira hipótese que nos dá é um historiador chamado Plínio. Ele fala que o cantar do galo das 9 até a meia-noite é chamado de primeiro ressoar do galo. E de meia-noite até as 3 da manhã seria o segundo ressoar. Então, aí, por isso que fala de 2 cantares do galo. Então, seria mais ou menos a interpretação seguinte: entre as 9 da noite, né, até as 3 da manhã, o Pedro negaria Cristo 3 vezes. Uma segunda hipótese, que também é bastante provável, é que nós estamos na festa da Páscoa, com muita gente, sendo necessário tocar aí a trombeta 2 vezes, tá? Em uma direção e em outra direção da cidade, para avisar aí dessa troca da guarda, aí nesse horário de 3 da manhã para o turno seguinte. Então, essa segunda hipótese possível levantada. O importante aqui é entender que esse cantar do galo não se diz ou não diz respeito a uma ave, mas sim ao som da trombeta no trocar aí dessa guarda. Em outras palavras, o que os evangelistas querem falar é o seguinte: antes que a trombeta soe na troca das guardas, de uma guarda para outra, você, Pedro, vai me negar. Essa aí, espero que tenha gostado. Compartilhe, mande para frente nosso vídeo, curta, inscreva-se no canal para que outras pessoas possam ter acesso aos nossos conteúdos. Um abraço, até o próximo programa.